certo? Estou gravando a aula, certo? Lembrando, se vocês quiserem participar, ou manda mensagem, ou abre o áudio. Nossa, Andressa, depois a gente conversa sobre isso aí, tá? Mas se precisar de alguma coisa, dá um toque, tá? Precisa conversar, beleza? É complicado algumas coisas, né? Alguns contratempos que a gente tem. O que a gente tem é procurar tirar o melhor de tudo, certo? Mesmo uma coisa ruim assim, não tirar o melhor dessas coisas ruins, mas levar mais leve, né? Ok? Vamos lá, ó. Então, vamos falar de computador. E agora, nessa aula, eu vou definir o que é um computador para vocês. Para gente, na realidade, né? Porque a gente fala assim, eu preciso da participação de vocês, tá? Para comentar, se quiser abrir o áudio ou mandar mensagem. Quando a gente fala de computador, a gente tem um computador que muita gente está assistindo a aula através desse computador, que fica na mão de vocês. Como que é o nome desse computador? Que ele até às vezes faz ligação, inclusive. Notebook? Não, Celular? Ah, celular. celular. Aí a gente tem os smartphones. Aí vem uma pergunta: todo celular é um computador? Atualmente a maioria, né? Mas eu não posso afirmar isso. Relógio é um computador? O meu relógio ele é um computador, certo? E assim, só lembrando, né? Eu não vou falar de preço agora, mas mais para frente a gente fala de valores. Mas os valores eles variam, tem uma grande variedade, mesma coisa para celular, né? Relógio é mais barato no caso. Você tem celular de bem mais em conta e alguns bem mais caros, que são computadores. Relógio também. Você acha relógio que é computador por R$ 60 até, aí o céu é o limite, né? Tudo bem, pessoal? Mas assim, todo relógio é um computador? Também não. Aí, quem que falou sobre o notebook aqui? Que eu não vi? Eu, Christian. Ô, Cris. Christian, notebook, aí o notebook já é um computador. Alguém já ouviu, alguém daqui tem um computador que não dá para transportar? Que é aqueles de torre, ou que fica deitado assim, que a gente chama de Eu desktop? tenho um desktop. Isso. Então nota que também é um computador. Só que ele é diferente de um notebook, que é diferente também de um celular, que é diferente de um relógio. Aí vem a pergunta: o que classifica cada um desses caras como um computador? Sabe? A Andressa falou uma coisa muito legal que foi a placa-mãe. Ok, mas aqui a placa-mãe vai ligar alguns componentes, até o nome porque placa-mãe, certo? Motherboard em inglês, né? Mas a gente vai ver isso nessa aula, ok? Mas antes vamos relembrar alguns conceitos bem simples de hardware e software que a gente comentou na nossa última aula, certo? Eu havia comentado que qualquer sistema computacional é dividido em duas partes, hardware e software. Pessoal, eu gosto muito de pensar no significado da palavra. Aqui eu falei de sistema computacional. Para vocês, está claro o que é um sistema? Manda mensagem aqui para mim. O que é um sistema? Como você me definiria um sistema? Manda mensagem, por favor. Eu acho legal a gente saber a etimologia, porque sabendo o significado, a gente consegue fazer várias definições posteriormente. O que é um sistema? Até vou dar outro exemplo. Tem sistema computacional, tem sistema respiratório, sistema reprodutório, sistema circulatório. Não é isso? O que é um sistema? Falei dos sistemas biológicos, né? É, a Daça falou, aquilo que faz funcionar. O Christian falou, um sistema é tudo aquilo que realiza alguma função. Então, mas assim, cara, vocês estão ótimo. Se eu juntar todas as definições que vocês deram, a Luísa falou conjunto, né? Eu consigo definir um sistema. Ó, eu tenho uma definição que a gente, quando está junto, a gente consegue aprender mais do que se estivesse isolado. Então, quando a gente procurem fazer grupos de estudo, mesmo em conjunto, é legal. Cara, vocês estão dando a definição quase que, ó, perfeito. A Isabelle falou que é um conjunto de elementos. Nota que agora a gente começa a agregar. Perfeito. Então, pegando a definição da Isabelle, eu posso definir como sendo um conjunto
conjunto de elementos que executam em conjunto, juntamente, né? Então, assim, um conjunto de elementos que executam uma função. Beleza? Uma única função. Nota que então eu preciso de sinergia, que é a capacidade de enxergar se a outra parte está funcionando, tudo bem? Para conseguir ter uma otimização desse sistema. Então, é um conjunto de partes que executam uma função, uma determinada função. Tudo bem? Então, um sistema computacional é um conjunto de partes de um computador para executar uma determinada função. Beleza? As duas partes, que são as partes principais desse sistema, são o hardware e o software. Ok? Eu já tinha dado a definição anteriormente para vocês. Beleza? Hardware é a parte física, software é a parte lógica. Nesse bimestre, a gente vai estudar a parte física. Vocês estão estudando software em outra disciplina? A gente vai estudar nessa também, mas em outra disciplina, vocês estão estudando software? Sim ou não? Manda mensagem, por favor. Não. Ah, então vocês estão aprendendo a fazer software, inclusive. Como A que gente vai começar a ver ainda. Na aula de algoritmo, você fala, né? exatamente O Carlão tá algoritmo, dando mais as funções. a Que função. faz tal coisa. Ele tá passando Cara, mais a exercício pra gente treinar pensamento lógico. perfeito. A junção das funções e a organização lógica da chamada dessas funções é um software. Entenderam? Então vocês vão construir software que é executado em um hardware. Beleza? Mas não é somente em algoritmo que vocês aprendem isso. Vocês vão aprender a construir a carinha de um software, a interface. Interface, como disse, eu gosto de estudar o nome. Interface é entre duas faces, entre duas entidades, certo? A interface web. Vocês vão aprender a construir página web lá em DSW1. Legal, né? Tudo bem? E aqui nessa minha parte a gente vai estudar onde isso tudo é executado. Nesse bimestre a gente vai ver o hardware. Então, pergunta, o que é mais importante, o hardware ou o software? Não tem sentido essa colocação. Os dois são importantes. Por quê? É a combinação desses dois elementos, de hardware e software, que vai fazer o computador funcionar. Beleza? Agora, pensa comigo. Exatamente, Beatriz, um não funciona sem o outro. É, Imagina que você tem um computador top do mundo, caríssimo, aquele computador. Só lembrando, tem computadores que valem, que custam valores que eu não consigo imaginar o que é. Tipo, vai mais caro que a bicicleta do Pedro. E eu falei que a bicicleta do Pedro é cara, né? Pessoal, tem computador. Imagina um computador desse sem um software. Serviria para alguma coisa? Serviria. Serviria para quê? Segurar a Alguém pode dar porta. Isso, pode ser um peso para a porta, pode ser peso de papel, né, se for um notebook, né? Pode servir de tiro ao alvo para você dar cara nas coisas. Pode servir de uma passagem só de ida pro cardiologista. Meu Deus. Beleza? Mas enfim, não tem utilidade como computador. Então, o hardware e a mesma coisa o software. O software sem o hardware não tem sentido de existir. Tudo bem? Sem um componente, o outro não funciona. Por isso, eles fazem parte de um sistema computacional. Lembra o que é o sistema? É um conjunto de partes que executam uma determinada função. Beleza? E aqui a gente está no sistema computacional, certo? Então, hardware diz que é a parte física, tudo que é palpável é hardware. A gente até brinca, né? Hardware é o que eu chuto. Software é a parte lógica, software é o que eu xingo. Certo? E aqui vem o conceito de um sistema computacional. Ou seja, o que precisa para ter um computador. Esse sistema foi proposto na década de 40 por von Neumann. Tá vendo como se escreve Neumann? Escreve Neumann, Neumann, certo?
A gente vai assistir alguns filmes mais para frente, mas você lembra da história do computador, do Colossus, que foi o primeiro computador, que ele buscava decifrar a máquina Enigma, certo? Depois, o von Neumann, depois desse veio o primeiro computador, que era o ENA, que tem material lá para vocês estudarem, tá? Depois, ele propôs, falou assim, olha, por que não eu ter memória? O que é memória? É onde eu coloco as minhas variáveis que eu vou utilizar. E variável e programa no mesmo lugar. Então, ele propôs uma estrutura para definir o que é um computador. Então, se eu tenho algo que tem esses componentes, eu tenho um computador. Tudo bem? Galera? Só para esclarecer, os computadores que a gente fala hoje, né, os celulares que são computadores, são smartphones. A maioria dos celulares, acho que são poucos os que não são smartphones. Eu acho que eu devo ter um, depois eu mostro para vocês, que não é smart. Ok? Pessoal? Continuando. Tranquilo. Então o que eu preciso ter? Eu preciso ter memória. Como o próprio nome diz, o que você acha que é memória? É um local, como se fosse caixinhas, onde você armazena. Exatamente, mas não é só dados, tá? Eu posso chamar de informação, porque ele armazena dados e instruções. Instruções são os programas. Tudo bem? Unidade lógica e aritmética. O que seria uma unidade lógica e aritmética? É uma unidade responsável pelo quê? Por operações lógicas e aritméticas. Alguém sabe me dar um exemplo de operação aritmética? O que é uma operação aritmética? Isso, ela me deu um exemplo de uma operação aritmética. Na realidade, olha só que interessante, o Gustavo pôs 2 mais 2, certo? Não, é 2 mais 2, depois C, Andressa. Não precisa ter celular, Andressa, a gente pode usar o notebook ou o desktop, ok? O importante é a gente se conectar. E olha só que É interessante. porque eu tenho o tablet, né? Meu celular Legal. ele caiu um tombo, aí ele quebrou, aí eu vou comprar outro, se Deus quiser. Que legal, mas não precisa se preocupar em ter um celular. Tendo uma forma de comunicação é o que importa, ok? O meu, o meu celular, para você ter ideia, ele não tira foto, beleza? Mas vamos voltar aqui, ó. Olha só, memória, unidade lógica. Ah, é só uma coisa. O Gustavo falou que 2 mais 2, ok. Eu não entendi que você falou assim, ou no caso C. O que significa isso? Só para eu entender. É que eu tava pensando, o professor perguntou, mas agora eu não entendi se foi o operador aritmético ou a operação. Não pediu para uma operação, você respondeu correto. Eu Tá queria bom. se pudesse somar, também estaria certo. O Gustavo pôs 2 mais 2. E olha só, desculpa, pessoal, pelo barulho, eu tenho que deixar meu celular ligado, por caso minha internet caia, eu tô conectado no chat por outro celular. Então, às vezes, vocês vão ouvir tocar, tá? Desculpa. Galera, 2 mais 2, ok? Então, vamos pensar. Eu tenho 2 operandos, que é o que eu vou pegar, e eu tenho um operador, que vai definir qual é a operação. Qual o nome da operação? Soma. Então eu pego esses 2 operandos e faço uma instrução com ele. A instrução é somar. Tá claro isso aí? Então eu tenho operandos e eu tenho um operador. Operador é quem define a operação. Que operação tem aí? Soma. Tá claro isso? Galera? Então, quem faz essa operação, quem executa a ação de somar, nesse caso, que é esse operador mais é o que define, é a unidade lógica aritmética. Então, é uma operação aritmética. Operações de mais, de soma, subtração, quer dizer, adição, subtração, multiplicação, divisão, é feito pela ULA. Faltou a operação lógica.
Na operação lógica, a gente faz operações de comparação, maior, menor, e operação de junção. Operação de junção vocês devem estar vendo em algoritmo, né? Que é e, ou. Tudo bem que é o que a gente vai estudar. Não, negação também é responsável pela ULA. Certo? Galera? Ainda a gente não chegou a ver isso em algoritmo. Vocês querem ver um exemplo de ou? Ó, se eu falar assim, ó, vamos dizer assim, se fizer sol e acabar a pandemia, eu vou à praia. Concorda comigo? Esse é um e. Na operação e, as duas expressões têm que ser verdadeiras para eu conseguir ter ação, que é ir à praia. Tudo bem? Se tiver sol, eu vou na praia? Atualmente. Não, porque não acabou a pandemia, certo? Precisa acabar a pandemia. Se acabar a pandemia, simplesmente eu vou à praia? Somente se tiver sol. Precisa as duas condições ser verdadeiras. Então, esse é um E. Tudo bem? Galera? Tranquilo. Beleza? Tudo bem. Ó, um exemplo de um ou. Lembra que eu falei que meu celular tá sem... não bate foto? Certo? Então, eu vou falar assim, ó. Se eu tiver dinheiro ou se eu ganhar um celular, eu vou tirar foto. Quer dizer, se eu comprar um celular ou ganhar um celular, eu consigo tirar foto. Tudo bem? Se eu comprar um celular, ok, consigo tirar. Ninguém precisa me dar. Se eu ganhar um celular, eu não preciso comprar, eu vou tirar, tudo bem? No ou, uma das condições são satisfeitas. Quem processa essas informações é a ULA. Tranquilo? Galera? Certo? A CPU, Unidade Central de Processamentos. Aqui eu gostaria de que vocês prestassem atenção. Em geral, o pessoal fala assim, olha, o tamanho da minha CPU e aponta para uma torre, certo? Ou aponta para um gabinete. Isso não é CPU. Alguém sabe me dar um outro nome para CPU? CPU é onde eu coloco a memória, a unidade lógica aritmética, enfim, coloco toda a parte de processamento. Alguém sabe me dar o nome de a CPU perfeito, Processador. Felipe? CPU é o processador. Depois eu vou mostrar um processador. Vou abrir aqui o tamanho de uma CPU. Ele é muito pequenininho, certo? Ele é tão pequenininho que cabe dentro de um celular. Então, olha que legal. Se tudo esses elementos estão dentro de uma CPU, de um processador, ok? Para ser um computador, eu preciso ter o quê? Um processador. Tudo bem? Mas tem um detalhe. Além do processador, eu preciso ter memória. Que memória ela não está dentro do processador. Até tem umas memóriazinhas bem pequenas. Quase uma vaga lembrança dentro do processador. Tudo bem? Galera? E lá dentro do processador, tem alguém que controla todas as coisas. Controla o que vai ser feito e quando vai ser feito. A gente chama esse carinha de unidade de controle. Então, olha só, é a unidade de controle que vai... Eu acho bonito esse nome. Orquestrar. Orquestrar lembra orquestra, né? Vocês já ouviram orquestra tocando? Galera? Muito bom. É ótimo, né? Orquestra, você tem aquela música, aquela melodia, e assim... Professor, desculpa interromper. Pode falar. É a Andressa. Pode falar, Andressa. Quando eu assistia ao Chaves, eles faziam uma orquestra. É que, por um motivo, o Chaves não Isso. passa mais no SBT, mas no Chaves eles faziam uma orquestra. Ô, Andressa, e nessa orquestra que tinha, assim, tudo bem que era um programa de humor, né? Mas para a música ser gostosa, não tinha que seguir, saber quando um instrumento ia entrar, saber quando o instrumento parava. Lembra disso? Sim, lembro. Então, o termo orquestral ele vem disso. Assim, vai sintonizar cada parte desse nosso sistema computacional. Beleza?
Então, olha só, é a unidade de controle que faz esse orquestramento, que vai dizer, olha, agora é hora de somar, por exemplo, pegar aquele 2 mais 2. Só que se eu pegar aquela instrução, 2 mais 2, eu tenho a instrução que é somar, eu tenho os dois operandos e isso tudo está na memória. Quem vai dizer, olha, pega esse valor, coloca aqui, pega esse outro valor, coloca ali. Agora, processa os dois somando. Quem orquestra isso é a unidade de controle, certo? O orquestrar pode ser traduzido também como sincronizar, ok? Tudo bem? O nome orquestral é um nome que eu estou dando aqui, usando português para isso, ok? Galera, entenderam o que a unidade de controle faz? Em outras palavras, o que a unidade de controle faz? Só conjugar o verbo, vamos lá. Galera, o que a unidade de controle faz? Manda mensagem, por favor. A unidade de controle controla. Exatamente, Luísa. É isso mesmo. Cara, mas só que isso não é elementar. Depois que você fala assim, parece piada. Não, não é. Isso é importante. Porque ela controla tudo. E ela está dentro do processador. Ela é a parte mais importante. Não, ela orquestra. Porque quem vai processar a multiplicação, a comparação é a ULA. Só que quem controla a ULA é a unidade de controle. E do que seriam esses elementos se eu não tivesse onde armazenar? E onde eu armazeno? Na memória. Tudo bem? Galera? E, obviamente, o que o processador faz? Processa. Vamos lá. Ó. Então, olha só. Isso aqui é a arquitetura de von Neumann. Beleza? Então, olha só. Eu tenho dispositivos de entrada. Aqui eu tenho uma caixa preta como se fosse o processamento. E o dispositivo de saída. Tudo bem? Então, tudo que vem do dispositivo de entrada, ele vai para a memória. Tudo bem? E da memória ele pode ir para o dispositivo de saída. A CPU conversa diretamente com a memória. E aqui dentro da CPU eu tenho unidade de controle e unidade lógica e aritmética. Eu tenho ainda aqui dentro pequenas memórias que eu chamo de registradores. Certo? Como no Professor, próprio... Pode falar, Andressa. desculpa mais uma vez interromper, que eu tô pegando foco da aula e eu tô tentando entender. Não, você pode falar para todo mundo, pode falar, não tem problema nenhum, imagina. Pode falar. Existe também que eu estudei o ano passado, a memória RAM e a memória cache. Isso, a gente vai falar mais para frente. E tanto a memória RAM quanto essa memória que a gente chama de memória RAM. A cache é como se fosse essa comunicação com a CPU, mas é isso aí mesmo. Aí você lembra dos registradores, Andressa? Você chega a lembrar? Não, lembrar não tem problema. Dos registradores? Isso. Não, não lembro. Ó, a memória, vou aproveitar o que a Andressa falou, e aí eu vou fazer uma analogia aqui. Ó. A memória, essa aqui é como se fosse a memória RAM, a gente vai falar dela mais para frente. A comunicação com a CPU é através de uma ponte, que a gente chama de memória cache. Não precisa se preocupar com esses nomes agora, a gente vai voltar nesse assunto. Eu transfiro para memórias menores que estão dentro da CPU, que são os registradores. Tudo bem? Registrado, quando uma instrução ou uma variável está no registrador, ele está dentro da CPU. Significa que ele vai ser processado. CPU é o processador. Se eu tenho algo no processador, ele vai ser processado já. Vai ser processado ou está sendo processado. Ok? E pensando em memória, a gente vai ver nessa hierarquia de memória. Quanto mais próximo da CPU, mais rápido é a memória. Tudo bem? Galera? Vamos lá? Alguém sabe me dar exemplo de dispositivo de entrada? Ó, isso aqui é CPU, eu posso pensar, e como a Andressa falou, essa aqui é a memória RAM.
E faltou aqui, quem que é o dispositivo de entrada? Alguém sabe dar exemplo de dispositivo de entrada? Teclado é dispositivo de entrada, muito bem. Outro, que seja só entrada. Eu não quero que seja entrada e saída. Mouse é só entrada, perfeito. Outro, Webcam. webcam. Adassa, USB é barramento, tá? O USB é uma forma de barramento. O que importa, que a gente vai falar ainda dele, é como se fosse uma via de conexão. Tudo bem? Mas deixa eu esclarecer, porque não tá errado o que você falou, não. Agora, o que é conexão é o que eu conecto nesse USB, ok? A Beatriz falou microfone, perfeito. E agora vamos para o dispositivo de saída. O que é dispositivo de saída? Caixa de som, muito bem. Monitor. Outro dispositivo de saída. Impressora, fantástico. Fone de ouvido, muito bem, parabéns. E vocês conseguem imaginar algo que é dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo? Um cabo USB conectando um celular e no computador ao mesmo tempo. Vamos devagar. Cabo USB é a forma de conexão. Qual que foi a outra coisa? Um celular. Aí eu teria um outro componente computacional, né? Um outro computador. Ó, o headset que ele falou, o headset eu tenho dois elementos, tá? Então não sei se eu posso dizer que é entrada e saída, porque no headset eu tenho o microfone e o fone de ouvido. E a comunicação são dois elementos. Tudo bem? Mas se eu pensar como se fosse um componente só, podia ser de entrada e saída. Se ele tiver um controlador ali. Ninguém falou pendrive, né? HD externo. HD externo, pendrive. O disco do computador, disco rígido do computador. Eu vou falar de dispositivo de armazenamento, né? Que necessariamente não precisa ser um disco rígido, pode ser SSD, que é um armazenamento de estado sólido. Tudo bem? Tudo que eu consigo ler e gravar. Se eu consigo ler e gravar, é entrada e saída. Tranquilo? Galera, entenderam a ideia do headset? Se eu tentar um headset como sendo um único elemento, né? E não sendo microfone e fone, eu posso pensar que é entrada e saída. Entenderam o que é entrada e saída? Dispositivo de entrada e saída? Olha só que importante. Pergunta. Em um notebook, tela touch, podia ser entrada e saída também, certo? Em um notebook, eu tenho o teclado junto ali, né, do notebook. Ele é dispositivo de entrada e saída? Ele não faz parte do computador, do processador? Não, ele não faz parte do processador. Ele não faz parte da CPU. Pode estar no mesmo gabinete, no mesmo compartimento ali, mas ele é o dispositivo de entrada. Tudo bem? Eu vou mostrar depois para vocês que quem ainda aqui já viu um processador? Galera? Eu. Ah, legal. Então, só lembrando, quando a gente olha um processador de o tamanho de um dedo, por exemplo, que é grande, né? Uma pastilha quadrada, esse também não é o processador, esse é o invólucro. O processador é bem pequenininho. Certo? Em geral, os processadores têm quase o mesmo tamanho. Para você ter ideia, ele cabe dentro do celular, né? Então, tudo bem? Mas entenderam a ideia? Andressa, entendeu? Falei, Andressa, que a gente estava conversando, só. Mas podia perguntar para todo mundo. Entendi. Ah, legal. Certo? É porque o professor, o que o professor prefere? O professor quer que eu ligue a câmera para prestar atenção na aula, para fazer que sim, que não? É mais fácil? Ou prefere que eu ligue o microfone ou escrevo no chat? Posso dar uma sugestão? Isso vale para todo mundo. Você consegue ver minha aula daqui? Daí? Consigo. Então a gente pode ficar assim. É porque assim, só explicando que é uma coisa legal, que é o motivo que eu desligo a minha câmera também, é que assim, a gente vai ver mais para frente que quando eu transmito minha imagem, eu uso uma taxa de up, que é para cima, né, stream, de subir o fluxo. E aí minha internet fica mais lenta. Ah, tá. Não, tudo bem, porque às vezes o É só professor por causa... pergunta. Ah, não, é só por causa disso.
e ver que ninguém responde, aí eu acho meio chato isso, mas... Não, mas você pode responder se você quiser. Mas se não quiser, também não precisa, tá? É que faz parte de eu incentivar vocês a conversar isso aí. Não precisa ficar preocupada com isso, não. Mas eu gostaria muito que você participasse. Você e todo mundo, claro. Tudo Tá, bem? qualquer coisa, se o professor falou, se o professor quiser falar que eu entendi, perguntar para mim, eu respondo, tá? Ou pelo chat Ah, ou pelo obrigado, Meet. então. Você não fica chateado eu perguntar, não, né? Não, acha? Ah, tá, que É bom. até porque meu atraso é um pouquinho. Eu tive hidrocefalia, né, professor? Aham. Aí eu atraso muito para entender, mas eu consigo. Ah, Aí mas você você pergunta, pode. você entendeu, Andressa? Aí eu Mas... falo se não ou se sim. Ah, que bom, Andrés. Mas você pode participar da aula, por favor, tá? Que você tá indo muito bem, viu? Eu acho. Ok? Tá, ok. Beleza. E, aliás, obrigado por compartilhar com a gente esse detalhe, essa característica, desculpa. O Tá ok? quê? Qual? Qual que você tá Hidrocefalia que falando? você falou. Eu não ia Ah, comentar. tá. Ok? Ah, ok. Pessoal, mas assim, o que eu tô falando com a Andresa é a mesma coisa que eu falo com todos vocês. Tudo bem? E às vezes eu chamo alguém, mas não é para pegar no pé, é para participar da aula. Tudo bem? Se alguém não gostar, só fala que eu não chamo mais. Tudo bem? Podemos seguir então? Tudo bem. Continuando. Então agora a gente vai falar sobre os processadores. Tranquilo? Galera? Então, processador, depois eu mostro um aqui para vocês. Se não der tempo na aula de hoje, eu mostro na aula que vem, certo? Processador, ele vai estar numa pastilhazinha e é ali que tudo acontece. Lembra que se eu tiver um processador e memória, eu tenho um computador. Tudo bem? Galerinha? Então vamos seguinte. Ó, função de um computador é executar tarefa para resolver problema. Olha quem chegou. Resolver problemas, certo? E essa tarefa, ela pode ser executada por meio de uma sequência ordenada de instruções. E conforme eu falei anteriormente, a gente vai falar mais para frente do preço de computador, não é isso? Eu falei que tem até os processadores, né? Tem processadores que são hiper baratos, não é isso? E lembra que eu falei que tem processadores que são tão caros quanto o quê? Um carro. Quanto a bicicleta do Pedro. Palhaço. Já começou. Exatamente, o Gustavo mandou ali, ó. Certo? Tem, cara, tem, mas assim, obviamente que o processador que tá na bicicleta do Pedro é caro também, né? Pedro, só uma Lógico. pergunta. Não. A, Diga. a tua bike tem processador? Tem. Então a bike do Pedro é um computador. Tem Vale, sim, claro que gente. vale. Não é brincadeira, não, tá? Tem sim. Ah, mas o pessoal, É, fala, Pedro. não, é só para dar exemplo, né? A gente tá numa época que a gente tem que pensar que hoje as coisas elas estão conectadas e as coisas, né? Elas têm processamento, certo? Existe inclusive um conceito, Salina, qual que é das A coisas IoT, conectadas? A internet IoT, das coisas. IoT, tá? Em português, seria internet das coisas, ok? A É Beatriz, literalmente a internet das coisas. a Beatriz falou que o Pedro vai ser o novo Tony Stark. Na realidade, o Tony Stark foi aluno do Pedro. Não, gente, mas é sério, hoje a gente tem que estar preparado porque tudo tem processamento, né? E às vezes são objetos simples que a gente pensa que não, mas que tem processamento, né? Hoje, se você pega uma televisão, poxa, a televisão na época dos pais de vocês ainda era um equipamento praticamente elétrico que tinha um tubo, né, de CRT, era um negócio grande, um equipamento pesado. Hoje as televisões elas têm processadores, elas executam um sistema operacional, como a gente falou já na história do computador para vocês, né? Elas possuem processadores que são muito bons. Inclusive, se vocês forem comprar uma TV por esses tempos ou por curiosidade, comecem a olhar a especificação da TV, vocês vão ver que
grande parte da descrição se assemelha muito ao que você procura quando vai comprar um smartphone ou mesmo um notebook. O Gustavo, agora o Gustavo falou que tem uma bicicleta que tem display que mostra quanto você pedalou, GPS e tal. Mas olha só, quando a gente fala de processador e de computador, eu brinquei com o Pedro do valor da bike, obviamente que foi uma brincadeira. Mas lembra que eu falei assim, normalmente o fato de eu ter um computador não está associado a preço. Porque eu tenho computadores, relógios que são computador, por exemplo, que são bem baratos. Tudo bem? E até isentando o Pedro da história, o computador dele é para outra coisa, ele não marca tudo isso que você falou. O computador que está dentro da bike, né? Não tem. Ele anexa um outro, mas. Isso, É porque hoje, gente, a gente tem tudo isso. Vocês estão com um equipamento, com um poder de processamento absurdo. Aí dentro com vocês, ou no bolso de vocês, ou muito próximo de vocês, o smartphone de vocês é um computador, mas muito, muito, muito melhor do que aquele que eu utilizava, por exemplo, para fazer mestrado, tá? Ou, quiçá, até no doutorado, o smartphone de vocês é um equipamento muito melhor. Eu falo a Na mesma minha coisa. casa, o meu smart... Não é? Na minha casa, o segundo melhor computador da minha casa é meu smartphone. Então, isso que o Salina falou faz sentido. O meu nem tirar foto tira. Mas tá valendo. Galera, vamos lá? Então, entenderam o que é a tarefa de processador? É executar a tarefa para resolver problemas. Certo? E como que você executa isso? Através de uma sequência ordenada de instruções de máquina. Como que chama essa instrução, uma sequência ordenada? Vocês viram em outra disciplina. Como que chama essa sequência ordenada? Algoritmo. Isso. Só que aqui a gente tem uma classe de algoritmo computacional chamada programa. E aquela história, essa classe de algoritmo computacional, ou seja, esses programas, certo? Eles têm que falar a linguagem que o processador fala. E o computador entende posso falar uma como sendo curiosidade? instruções. Pode, claro. Olha que palavra importante que o Salina falou, tá? Pra gente, inclusive, que é da área, né? Ele falou programa. Eu adoro essa palavra. Tá? Eu adoro. Eu até hoje, ao invés de falar aplicativo, eu falo programa, certo? O cara fez uma página web, ele fez um programa, tá? Por quê? Programa é uma palavra importante. Vocês falaram aí, o Salina questionou, alguém respondeu. A primeira palavra importante, essa sequência de tarefas que tem que ser executadas, que é o algoritmo. Né? Então, algoritmo, a gente pega uma sequência de passos para a solução de um problema. Certo? Uma sequência de passos ordenados para a solução de um problema. Eu estou frisando porque é para isso que eu quero chamar a atenção. Quando a gente pega e faz isso que o Salina acabou de falar agora, passa para uma linguagem computacional. Sai daquela linguagem que a gente entende, que é uma linguagem muito próxima da que a gente fala, só um pouquinho mais estruturada, né? A gente passa para uma linguagem que o computador entende. E aí aquilo se torna um programa. Mas entendam que apesar de estar numa linguagem que o computador entende, né, ainda é uma sequência de passos para uma solução. Olha que bacana. Ok? E essa é exatamente a definição de programa. Quando você assiste um programa, sei lá, Domingão do Faustão, certo? É um programa de televisão, certo? E por que o nome programa? Porque existe todo um enredo preparado para aquilo. O Faustão, ele não chega ali na hora que é o momento dele entrar e ele improvisa, tá? Ele não chega lá falando o que ele quer, não é assim. Existe uma sequência que já foi traçada, né, Foi de programado, passos né? exatamente, de passos que serão seguidos desde o início do programa até o final. Né? E aí tem aquele esquema do ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, porque é mais difícil você seguir um planejamento quando você está fazendo ele sem cortes, sem nada, sem a possibilidade de voltar atrás. Então, a palavra programa ela é importante.
Né? Um programa de televisão é a mesma definição de um programa de computador. Só que o programa de computador, a gente está colocando passos para a solução de um problema que pode ser resolvido computacionalmente. Tá? Então, e eu adoro essa palavra. Acho que o pessoal até inventa aí alguns sinônimos, mas programa é programa. O que você é? Eu sou programador de computadores. Desenvolvedor, tá bonito. Ah, desenvolvedor, nada, eu sou programador. Não, mas eu acho que tem diferença entre o desenvolvedor e o programador, mas ok. Né? Não é mais nem menos, é literalmente, mas assim, o programador é bem aquilo que faz. E é legal, né? Porque é um programador que vai programar, que ele vai estruturar toda aquela regrinha do que vai ser orquestrado ali pelo processador. Legal, né? Eu acho fantástico também, Pedro. Vamos lá. Instrução. Instrução vai definir como será a atividade do processador para executar uma tarefa, certo? Se eu pensar naquele exemplo que o como fala, que o que o Gustavo deu de 2 mais 2, certo? Aquilo ali é uma instrução que você está dizendo, olha, pegue o 2, some com 2. Eu tenho 2 operandos e uma operação ali. Isso é uma instrução. Tudo bem? Então, computacionalmente, uma instrução vai definir como vai ser uma atividade. Tipo, some 2 com 2, por exemplo. Certo? O processador é quem vai executar essa instrução. Certo? Tudo bem? E vai devolver o resultado. Ah, e vai fazer o que com esse resultado? Depende da instrução que você passa. Tranquilo? Somei 2 com 2. E aí? Vou fazer o quê? Nada? Ok, ele não vai fazer nada com isso também. Tudo bem? Uma coisa interessante, o processador, cara, ele é muito bom. Ele sempre faz o que você manda ele fazer, não o que você quer que ele faça, não basta querer. Tem que saber programar. De novo, a palavra importante que o Pedro falou. Beleza? E aqui, ó, tem um exemplo de um processador. O que tem num processador? Como tinha mostrado naquela arquitetura de von Neumann lá, né? Só faltou a memória aqui fora, mas aqui eu tenho o processador. Eu tenho a unidade lógica e aritmética, unidade de controle e os registradores. Olha só, ainda na instrução que havia passado, ó, quero somar 2 com 2. Então pus 2 mais 2. Eu vou somar 2 mais 2, não vou? Se eu vou somar, e quem vai somar vai ser a ULA, aqui, o 2 e o 2, o 2 e o 2 tem que estar em algum lugar, esses dois operadores. Onde que eles estão? Nos registradores. Então, registradores são pequenas memórias internas ao processador. E eles são muito rápidos. Certo? Vocês conseguem imaginar qual que é a velocidade de um processador? É muito rápido. Vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem o que é K? Você sabe o que é K? 3K. Alguém sabe me dizer o que é? Pode mandar mensagem aqui. Galera? O que é 3K? 3K significa 3 quilo. Muito bem, Gustavo. 3.000. 3.000. Quilo, a base 10 que a gente está pensando, é 1.000. E mega? São 1.000K. Ó, E giga? São 1.000 mega. Olha a quantidade disso. Pode falar, Pedro. Não, o que a Lina falou, ó, eu vou colocar no chat para vocês, né? Quando a gente fala de unidade, né, qualquer unidade, e a gente fala de K, tá? K é 1.000, quilo. Então, 1 quilograma, né? São 1.000 gramas, ok? 1 quilômetro são 1.000 metros, certo? Em computação existe uma pequena variação, tá, pessoal? Na verdade, 1K para a gente, né? 1K byte, vamos falar assim, não são 1.000 bytes especificamente. São 2 elevado à 10ª potência bytes, que daria 1024. Ok? Então, quando a gente fala 1024 bytes, na verdade, isso para a gente é 1
kilobyte, tá? Ou 1 kbyte. Coloquei aí no chat para vocês verem. Tá? Mas é só 24 de diferença. Então aí a gente acaba considerando 1000 mesmo, vocês estão entendendo? É que na realidade, pessoal, em geral, a gente fala para armazenamento sempre é base 2. Agora, qualquer outra coisa, né? A não ser que seja byte, é verdade. Byte ainda é base 2. A gente usa base 10, né? Que é o que a gente mais usa. Mas enfim. Mas dá para falar desse jeito, vocês estão entendendo, né, a ideia. Ok? Quando a gente está falando nessas unidades de computação, né, quando especificamente bytes, aí a gente vai utilizar 1024, certo? Mas vamos fazer. Eu não sei que exemplo você ia chegar. Pode chegar aí. Eu tô Não, chatão. eu ia falar de velocidade, acha? Pessoal, e aí tem uma outra medida que é frequência, certo? Vocês sabem o que é frequência, né? Frequência é quantas vezes acontece alguma coisa. Quando a gente mede a frequência de vocês, é quantas vezes vocês vieram na minha aula. Por exemplo, você tem tua frequência está de 2 nessa aula, quer dizer, participou das 2 aulas. Só que eu posso pensar em frequência como sendo uma unidade da física, como se sendo uma medida de oscilação, certo? Exatamente, Hertz, que o Gustavo mandou ali, HZ, se fala Hertz. Eu vou escrever ali como que escreve, ó. Hertz. É quantas vezes você tem um ciclo, como se fosse um relógio, sabe? Quando eles fecham o ciclo inteiro, em 1 segundo. É quantas vezes um determinado evento ocorre em 1 segundo. Certo? Hertz é sempre em 1 segundo, tá, gente? Isso. Então, por segundo. exemplo, quantas vezes você consegue estralar os dedos em 1 segundo? Isso. É uma frequência. 3. Isso. Então seria... Tudo bem? A minha frequência de estralar os dedos seria de 3 Hz. A minha seria 0, porque eu não consigo estralar o dedo. Tô brincando, consigo sim. Aprendi, nossa. Depois do ano passado que ele falou isso, eu fiquei um ano tentando. Beleza, Vocês entenderam o que significa Hertz, pessoal? Turma, manda mensagem. Se quiser abrir o microfone, não tem problema. Hertz, Legal. então, É o seria quanto? a quantidade de vezes que você consegue fazer algo em 1 segundo? Em 1 segundo. Quantas vezes você consegue fazer qualquer coisa em 1 segundo? Tá? Obrigada. Ó, quando o Christian fala assim, ó, necessito de um monitor de 144 Hz, o que significa? Alguma coisa acontece 144 vezes em 1 segundo. Christian, o que ele acontece em 144 vezes? Isso é legal. O que acontece 144 vezes em 1 segundo? A imagem atualiza mais rápido? A imagem é modificada. E perfeito, é isso mesmo. A imagem é modificada 144 vezes em 1 segundo. Isso é bem rápido, viu? Para as telas de hoje. Lá. Já lançaram 360 Hz. A definição é altíssima, isso aí. Eu conheço tem um professor nessa sala que tem um monitor de 144, hein? Vamos lá. É o Pedro. G. Eu tenho. Gente, seguinte. Ele usa na bike. A gente não tem vídeo contínuo. Não existe vídeo contínuo. Nem a nossa visão é contínua. E aí é uma pena que, né, vocês tenham que pensar dessa forma. Um vídeo, ele na verdade é uma sequência de várias fotos, né? E a velocidade com que você passa essas fotos é que dá a ideia de que está sendo uma cena contínua, tá? Mas não existe uma filmagem, nada contínuo. Um filme, na verdade, são várias fotos. Quanto maior a frequência, ou seja, quanto mais fotos você consegue tirar em 1 segundo, melhor vai ser essa ideia de continuidade. Quando quem foi que falou? Foi o Christian, né? Falou que precisa de um monitor de 144 Hz, ele está querendo dizer que ele precisa de um monitor que troque a foto que vai aparecer 144 vezes num único segundo. Tá bem? Então, num único segundo, vai trocar 144 vezes.
certo? Vai dar uma ideia de continuidade muito grande. Não vai ter aquela coisa que parece que está, sabe, meio robotizado, ok? Deixa eu responder do Dá na Gustavo. mesma, Gustavo. Nesse caso de monitor, vai dar na mesma. O Gustavo, na Tá? realidade, essa significa que o monitor dele suporta essa frequência de 144. Mas isso sempre depende do que você está utilizando. Em geral, um filme, ele tem no máximo 60 Hz. Certo? Isso. Estamos falando E de aí, ó, filme. Só que assim, quem que tá falando era você mesmo, não? não, Era o o Christian. Gustavo, a pergunta do Gustavo, mas não seria o FPS? Teria que ser, porque aí não adianta nada o Christian ter um monitor de 144 com uma placa que devolve 60. Ok? Vamos aproximar esse 144 para 120, tá? Se ele tivesse um monitor de 120 Hz com uma placa que só consegue mandar 60, significa que apesar de trocar 120 vezes, em 2 vezes ele ia mostrar a mesma imagem, que não adianta nada. Só explicando, pessoal, a placa que o Pedro está falando é a parte que vai controlar esse monitor, certo? Que vai mandar a mensagem para o monitor. Só que assim, no caso, o Christian, ele vai usar isso para jogar, né? Porque os filmes em geral não usam essa taxa. Ó, então, a pergunta, se tiver uma taxa de 60 Exatamente. FPS, mas não tivesse um monitor superior ou igual a 60 também, tá? Não adiantaria nada? Não, não adianta nada. Absolutamente Exatamente. nada. Ok? Então, você tem que ter um monitor que te entregue uma frequência alta, tá? E uma placa que te dê um FPS alto, muito próximo. Aí sim você consegue tirar o melhor proveito dos dois. Fala isso e é camper. É? É camper. Entendi a Quem fala que referência. Isso. Aí, ó, gente, pensem no seguinte, tá? A gente está falando de frequências e assim, o que Salina falou também é importante. Por que que a gente tem que os filmes, geralmente, eles entregam, né, uma imagem a 60 Hz, ok? Com 60 FPS, vamos dizer assim, tá bom? Porque, ó, percebam que FPS é por segundo também, né? Frames per second. Frame seria foto, seriam 60 fotos por segundo que ele te mostra, ok? Seria numa frequência de 60 Hz. Ok? Porque alguns estudos antigos mostram que o olho humano, a nossa percepção dessa troca, ela varia entre alguma coisa próxima de 60 e 100 e alguma coisa. Ok? Então, qual que é a percepção que você tem de alguma coisa próxima de 144 Hz? Você não tem. Tá? E pode ser que dependendo do seu olho, de você, pessoa, né? Pode ser que você esteja gastando dinheiro à toa, pode ser que você tenha uma limitação, isso não é nenhum defeito, tá, gente? É que cada pessoa é de uma forma. Existem pessoas que são mais altas, pessoas mais baixas, umas que têm ombros mais largos, outras que têm a pele mais clara, outras a pele mais escura, o cabelo mais claro, mais escuro. Também é uma característica a gente conseguir ter a sensibilidade para uma determinada frequência e não. Tá bom? Então isso vai depender, não significa que nem que é bom nem que é ruim. E aí, de repente, você tem uma percepção próxima de 60 Hz e você compra um monitor de 144, o que você está fazendo? Alguém pode me explicar? Qual que é a pergunta? Se você tem uma percepção, tá, física de 60 Hz e você compra um monitor de 144, o que você está fazendo? Você está jogando dinheiro fora, tá? Porque aí você não consegue ter essa percepção acima dos 60 Hz. Mas isso nenhuma marca que faz monitor vai te falar, tá bom? Existem pessoas que conseguem ter uma percepção maior, mas ela não é tão maior assim, tá? Ela não é tão maior que 110, 100 e qualquer coisa Hz.
Qualquer monitor acima disso é muito, muito, muito difícil que a gente consiga perceber. E quando a gente consegue perceber, é entre um e outro uma percepção que não vale o quanto se gasta a mais. Okay? Então, é assim, hoje a gente tem equipamentos que estão além da percepção humana. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sempre quer o mais. Eu quero o mais, eu quero, né, o som mais alto. E às vezes a gente está comprando, por exemplo, um headset ou uma saída de som que emite frequências lá, né, que humanamente a gente não consegue perceber. Seu cachorro fica desesperado, mas você tem um equipamento que consegue emitir frequências que você não percebe de som, ou que consegue trocar a imagem mais rápido do que você consegue perceber. Então, a gente tem equipamentos que conseguem chegar nisso hoje. Tá? Pessoal, mas agora, olha só, a gente tá... Tranquilo? Não, tranquilo, que a gente foi lá no fundo, né? Agora voltando aqui, ó, a gente tá falando, vocês viram que 144 Hz, 60 Hz. Agora imagina 1 kHz. É muita coisa, não é isso? 1000 Você Hz. concorda? 1000 Hz, que é 1 kHz. Coisas em 1 segundo. Agora imagina 1 MHz. E não é cabelo isso. Mega é 10 a sexta, tá, gente? Cara, é Então 1000 vezes 1000. É muita 1000 vezes coisa. 1000 é o quê? E agora imagina 1 GHz. Ó, então vamos lá. Vai falando aí, Sérgio. Eu tô jogando no chat. 1 GHz é muita coisa. Muitas coisas feitas em 1 segundo. É 1 bilhão, né? 1 bi. Então, ó, bilhão. 1 kHz são 1000 Cara, Hz. e qual a velocidade dos processadores de hoje? Megahertz. Isso é, o Pedro está colocando lá. E qual a velocidade dos processadores de hoje? Vocês viram? Em torno de quantos? O meu, por exemplo, tem uns 3 ponto alguma coisa gigahertz. Gigahertz. 3.5 GHz. Entenderam? 3.5 GHz. Cê Com quantos núcleos, gente? Tem mais isso. Mas núcleos é como se fosse eu tivesse mais de um computador e colocasse ele dentro de um único chip. Mas de um processador, desculpa. Esses são os núcleos, eu replico. Cara, olha só. Então, olha a velocidade que isso acontece. Que essas somas acontecem. Não tem ainda. Não tem processador nessa velocidade. É muito ainda. Nossa, não sei se existe. Eu acho que a gente... eu acho, hoje, tá? Hoje, eu acho que a gente não chega em terahertz. Não com a arquitetura convencional que a gente tem. Por quê? Porque a gente chegou no limite do material utilizado, que é o silício, que é o semicondutor. Tá? Então, o próprio silício, o próprio material utilizado para fazer o processador, ele já não suportaria, muito provavelmente, uma frequência tão alta. Ok? Talvez a gente chegue isso com quântico, mas provavelmente chegue com quântico, mas não com o que a gente tem hoje. O quântico a gente está falando de processamento a nível molecular, tá? Galera, agora olha só. Pera um pouquinho do overclock, vamos lá. Então, antes da gente falar do overclock, vamos aqui, ó. A gente está falando de velocidade. Então, clock é relógio, né? Então, quem tem um sinalzinho que chega no processador e vai ser passado para a unidade de controle. Porque quem orquestra todas as coisas que são feitas é a unidade de controle. Lembra que o chip inteiro está preparado para trabalhar naquela velocidade que o clock determina. Então, esse 3.5 GHz, que é muito rápido, certo? Foi a velocidade para orquestrar a CPU, certo? A velocidade do clock.
quando a gente fala que alguns processadores, eles permitem, não são todos, permitem overclock. Ou seja, você ultrapassar essa velocidade, certo? Ok. Único detalhe, velho, a vida útil vai diminuir. Vai mesmo? Por quê? Porque você tem todo um processador, toda uma estrutura preparada para trabalhar numa velocidade. Aí você fala assim, não, eu quero preparar mais. Quando a gente Igual o fala que a carro. vida Imagina você útil... pegar o motor do carro e preparar o motor do carro, colocar nitro no motor do carro, né, para tentar fazer ele andar mais rápido. Colocar uma turbina no motor do carro que não suporta uma turbina. Vai até funcionar por um tempo, concordam? Depois... E é muito louco isso, porque assim, vai esquentar... Ah, uma outra coisa, necessariamente não vai manter a velocidade rápida, mas assim, não estou dizendo que não deve, porque se eles permitem, é para alguma coisa funciona bem, mas diminuir a vida útil. Vai aquecer, se aquece, o que acontece? Ele vai desligar algumas partes, vai ficar lento, então é delicado a parte de overclock, tá? A parte mais complicada, gente, overclockar é você ir além, você tem um computador e você faz o seu processador ir além da velocidade que o fabricante disse que vai, tá? Tem um problema para o processador, mas o problema maior tá na placa-mãe, tá? Tá na questão de fases da placa-mãe. A temperatura, se a placa-mãe não estiver preparada, né, para dissipar toda essa quantidade de calor que vai ser gerada, é um negócio preocupante, chegando ao ponto de derreter, tá? Então, por exemplo, eu tenho um processador em casa que eu overclockei ele, né? Só para vocês terem uma ideia, só para testes eu fiz isso, tá? Eu overclockei para fazer ele chegar em 4.55, ok? E 4.55 GHz, tá? Não é nada seguro, não é nada seguro. A temperatura da minha placa foi para um negócio absurdo, assim, ela estava calefando a água, né? Então, chegou ao ponto de bater temperaturas de 120 graus ao lado do processador. A temperatura de trabalho de um processador segura seria alguma coisa perto de 70 graus. Ela estava 120 e subindo. Eu desliguei a máquina. Também por quê? Porque eu não preciso disso. Não acho que domesticamente ninguém precise de 4.55. Eu depois overclockei, deixei ele em 4.1, tá? Mas eu tenho trabalhado com o meu processador atualmente em estoque. Eu tenho usado para dar aula. Não tem por que eu deixar ele overclockado, tá? Não tem por que eu ficar dando um exemplo para aqueles que são mais leigos ainda, né? Não tem por que eu ficar acelerando o meu carro de esquina em esquina, sabe? Acelerar para chegar até outra esquina, tem que parar. Né? Então não tem por que usar um nitro no carro, uma turbina no carro para andar de uma quadra até a outra, que é o uso que eu estou dando para o meu computador atualmente. Certo? A ideia de overclockar, no meu caso também não era para nenhum outro motivo que vocês podem estar pensando, era para poder processar alguns algoritmos de aprendizado de máquina mais rápido. Tá bem? Então, enfim, não melhorava tanto tempo assim, tá? Mas isso que o Salina falou é interessante quando ele veio descrevendo para vocês como o processador funciona. Quando ele fala em 1 kHz, já é uma coisa, já é bastante fazer, né, alguma coisa 1000 vezes num único segundo. 1 bilhão de vezes num único segundo. Salina, você pretendia fazer com o pessoal o negócio lá do pisca-pisca? Não, do que? Não, só para dar um exemplo, pessoal. Quantas vezes vocês conseguem piscar o olho em 1 segundo? Tenta fazer aí, rapidinho. Se ficar difícil contar em 1 segundo, conta em 5 segundos. Fica olhando o relógio passar em 5 segundos e vai contando quantas vezes você piscou o olho e depois divide por 5. Para vocês verem qual que é a frequência que vocês têm de piscar o olho. E por que eu falo piscar o olho? Porque aberto é uma coisa, fechado é outra. Né? Seria 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá
bom? Conseguiram? Façam essa experiência. Vocês devem chegar em alguma coisa perto de 15, né? Umas 3 vezes por segundo, né? 16 em 5 segundos aí, ó, né? Vai dar alguma coisa perto de 3 piscadas. Fica difícil de contar mesmo, tá? 16, Agora vamos Jennifer. aí, ó. Pensa uma coisa, gente. Um processador de 3.5 GHz, 3.5, ele consegue piscar o olho 01, tá? Larissa tá piscando rápido pra chuchu. Um processador, ele consegue piscar o olho 3,5 bilhões de vezes, tá? Ele é um pouquinho mais rápido que vocês. Então, em um único segundo, ele pisca o olho 3,5 bilhões de vezes. E aí, a notícia, né? A notícia que talvez seja a mais impactante é que entre 5 e 6 piscadas, a cada 5 e 6 piscadas, ele consegue resolver uma operação matemática. Tá bom? Então, daí dá para você ter uma ideia de quantas operações matemáticas um computador consegue resolver em um segundo. A cada 5 e 6 ali, ele consegue resolver, uma operação. Se você tem 3,5 bilhões de piscadas de olho num único segundo, é mais rápido que utilizar a calculadora. Né? Ele é meio rapidinho. Lembrando que o computador foi projetado para isso, né? Para resolver operações matemáticas inicialmente. E ainda hoje, né? Tudo é isso. Exatamente. Então, daí dá para vocês terem uma ideia da velocidade que a gente está falando quando a gente está falando de processadores. Pensa você piscando o olho, pensa o computador piscando o olho. Tá bem? Beleza? Então tá, ó, isso e orquestrado pela unidade de controle, isso tudo, que ele vai definir todas as coisas. Mas, então, lembrando aqui, registradores, o que eu coloco aqui? O que são registradores? Mais fácil, daqui a pouco eu explico o que a gente coloca. O que são registradores? Galera, manda mensagem ali. O que são registradores? Será que eu caí? Seria onde vai ficar armazenadas as coisas? Não, né? E isso tá certo, um mas HD, eles são então. interno. Não. Não. Interno ao processador. Isso é dentro do processador. Ixi, aí. Os registradores são tão poucos que eles têm até nome. Você dá nome para os registradores. Sabe? E tipo também. E a ULA? O que a ULA faz? ULA! Não. Se tivesse ULA, tinha que ser maracatu também. Quem que fez a pergunta aí, que falou sobre... Então é o HD? Quem foi? O Christian. O Christian. Eu não sei se o Christian parece que entende um tanto de computador já, né? Conhece bem as partes. Eu não sei se todo mundo tem essa ciência, assim, já conhece nas partes do computador, né? É porque o Christian já tem uma experiência, eu acho que desde pequeno, porque ele sempre gostou de jogar, dessa parte também. Então, por isso que ele sabe de bastante coisa sobre isso. É nerd mesmo, né? É nerd. O Christian é gamer. Também. Gamer pode ser. Gente. Eu falei camper, não gamer. Putz, aí não. Tinha que abrir as coisas e ficar consertando. Em vez de eu ficar só na parte de jogar, eu consertava de ver o problema e abrir o computador. O que tá falando? É interessante, acho que é o Henrique, né? Isso. É interessante, pessoal, vocês verem o seguinte, né? O computador, ele tem algumas partes, né? Quando a gente vai comprar um computador, no que a gente presta atenção? Uma das coisas, o Salino estava falando agora, que é a velocidade do processador. A velocidade do processador, né, o que a gente chama de velocidade, na verdade é o clock ou a frequência do processador, né? Então vocês estão vendo aí que 3.5 parece que é uma boa velocidade de processador, né? Então a gente presta atenção nisso. Quer dizer, quanto maior esse número, em teoria, melhor é o processador.
Correto? Isso acho que todo mundo conseguiu pescar. Tem alguma outra informação que a gente presta atenção quando vai comprar um computador? Dependendo da pessoa, ela presta atenção nos RGB do computador. Aí fica bom. Pode ser, mas aí é para quem está mais preocupado com jogo e tal. Mas num computador de uso geral, tá? Um computador sem a gente se preocupar. Ó, o Felipe falou duas coisas. Placa-mãe. Falaremos depois da placa-mãe, tá, Felipe? Mas ele falou Felipe da chamou memória, atenção. Exatamente. A memória RAM. RAM. Mulher do sapo. Né? Por que a memória RAM? Né? RAM significa... Alguém sabe me dizer? RAM significa Random Access Memory. Memória de acesso aleatório. Tá? A memória RAM é um dos componentes mais importantes do computador. Porque é uma das memórias que está mais próxima do processador. Tá? A gente tem que entender o seguinte: quando alguém te pede para ir buscar, né, alguém da sua casa fala: ô Felipe, vai na cozinha e me traz uma colher. Aí vai o Felipe, pega a colher e traz. O Felipe demora algumas unidades de tempo para fazer esse trajeto até a cozinha, pegar a colher e trazer. Se alguém vira e fala: ô Felipe, vai na casa da tua avó, que fica 2 bairros de distância, e me traz uma colher. A quantidade de tempo que o Felipe vai demorar para fazer isso é diferente da quantidade de tempo que o Felipe demora para ir até a cozinha e trazer uma colher. Certo? Quando a gente pensa no computador, a gente tem que entender que o destino de tudo, todo mundo quer chegar no processador. O processador é a peça mais importante. Só faz sentido uma informação, um dado, se ele em algum momento entra no processador. Se ele não entra no processador, não serve para nada. Está só ocupando espaço à toa. Tá bem? E aí, quanto mais próximo do processador as informações estiverem para serem processadas, melhor. A memória RAM é uma memória que fica bem perto do processador. Ok? Isso, ela é volátil, tá? O que é volátil? Depois a gente tem uma aula só sobre isso, tem um momento que a gente vai falar a respeito. Volátil significa que tudo que está armazenado nela, quando eu desligo, eu perco. Tá bom? Mas o Felipe, olha só, não é só por isso que ela é volátil. Toda a memória acima dela, que é a RAM, a cache que a Andressa falou, e os registradores, eles são voláteis. Tudo bem? É que a gente presta atenção quando vai comprar somente em 2 dessas informações. Né? A gente presta atenção na velocidade do processador e a gente presta atenção na memória RAM. Mas aí tem uma informação que a gente só pode compartilhar com vocês que são da área, que é, nos níveis de memória, a RAM é o terceiro. Ok? Tem 2 memórias que vêm antes dela e que eu consigo chegar nessas memórias muito mais rápido do que eu chego na memória RAM. Tá bom? E o Salina falou quais são. Registradores e depois os registradores a cache. Vez ou outra uma pessoa presta atenção na cache. Tá? E aí a cache ela também pode ser dividida em outros níveis que depois a gente conversa com vocês. Mas a RAM é o terceiro nível de memória. Ela está próxima do processador? Tá, mas não está tão próxima assim. A cache e os registradores estão mais próximos. A cache está dentro do processador. O registrador é processador. Tá? Ele está lá. Ele, né, não tem como trocar. E olha só, pessoal, essa arquitetura aqui de von Neumann, essa ideia aqui que a gente tem da ULA, dos registradores e unidade de controle, eu posso pensar também como se fosse o que tem dentro de cada núcleo. Quem pensa em dual core, multicore, todo núcleo ele vai ter esses registradores dele. Tem outras coisas fora que depois a gente comenta, né? Tem uma unidade de controle externo também, mas assim, cada núcleo tem esses elementos. Então eu
Por isso eu chamo de processador. Essa aqui é uma unidade de processamento. Legal, né? E olha só, lembrando, se algo está no registrador, significa que ele vai ser executado. Tudo bem? Galera, vai ser processado. Galera? Posso seguir? Então vamos lá. Ó. Unidade de lógica, a gente já falou, né? Operações lógicas. 32 core e 64 threads. Ó, Jesus. Pessoal, depois a gente fala sobre isso, tá? São núcleos, você tá... Vixe, Maria, tá com i9 aí. Nossa. Nem falo nada. Core são os núcleos, tá? É como se eu tivesse dentro de uma pastilha só, certo? 32 processadores e threads, depois a gente explica o que é. Tranquilo? Threads significa que, além dele ter 32 core, dentro de cada processador daquele, ele consegue fazer algumas coisas simultaneamente. Deve ter duas threads por núcleo. E aí, dependendo do que você controla, ele enxerga como 64 processadores. Mas enfim, voltando aqui. Beleza? Depois a gente volta aqui, tudo bem, Gustavo? A gente vai falar sobre isso de novo. Depois a gente Claro. entra numa parte um pouco mais comercial do negócio, tá, gente? Tudo bem? Mas vamos, assim, Professor, inicialmente... Pode falar. Pergunte. é a Andressa. Tudo bom, Fala, Andressa? Andressa. Professor, aonde que a memória cache entra? Aí nos processadores. Ela faz o que mesmo, o papel? Posso explicar, Pedro? Você explica. Ó, Ó, vamos quer lá. voltar aí? Não, eu voltei porque fica mais fácil. Ó. A gente Fica aqui, muito- ó, tá dentro... Vou voltar mais um pouquinho. Vou voltar aqui. Pode ser? Ó. Se você pensar nessa memória como se fosse a memória certa, ela é rápida. É muito mais rápido que teu HD. O termo memória RAM significa memória de acesso aleatório, né? Randômico. Aleatório por quê? Porque você lembra, se você vai gravar uma coisa numa fita, você está sequencialmente gravando. Aleatório significa que você consegue gravar em locais diferentes. O acesso é aleatório. Tudo bem? Você consegue gravar em vários locais. Então, essa é a memória RAM. Uma memória RAM a gente vai estudar mais para frente, Andresa, que ela tem uma velocidade e uma característica dela. Por quê? Ela é uma memória que ela é cara, mas ela não é tão cara assim como uma memória que é um pouquinho mais rápida que ela, chamada cache. Tudo bem? A gente diz que é memória dinâmica essa aqui. Beleza? Então, a cache, atualmente, ela funciona no modelo de mesa. Eu vou explicar de maneira diferente. Ó. Ela funciona como se fosse uma ponte entre a memória RAM e a CPU. Por quê? Ela é uma memória cara, mas ela é muito rápida. Ela é mais rápida que a RAM. Então, antes de ir para a CPU, o que ele faz? Ele taca lá para a cache. E a cache é rápida. Tudo bem? Agora, mais rápida que a cache são os registradores. Mas aí, ó, a gente vai falar lá para frente, até o Pedro tinha elaborado uma aula bem legal falando sobre laranjas, certo? A diferença que ficou muito legal, né? O conceito de memória cache e memória RAM. Mas você entendeu? Então, primeiro joga para RAM, depois para cache, antes de ir para o processador. Joga o quê? As informações. O que são informações? Instruções mais variáveis. Entendeu? Certo? Então, o que seria a cache? A cache seria uma comunicação, que é o meio pelo qual a memória RAM se comunica com o registrador. Tudo bem? Professor, e a memória cache? Mais uma perguntinha. E a memória cache fica dentro do CPU? Ó, na realidade, nesse esquema que eu mostrei aqui, ele é fora. Tudo bem? Ele está aqui como se fosse uma comunicação. Nos processadores atuais, ele está no invólucro, mas ele não está dentro da CPU, ele está no invólucro. Até depois a gente mostra um esquema para vocês dos processadores atuais, que
essa memória cache, quando eu tenho vários núcleos, ele pode ser uma forma dos núcleos se comunicarem. Ele vem dentro da mesma capinha, tá, Andressa? Ele vem dentro da mesma pecinha. Mas lá dentro dessa pecinha, o processador e a cache, eles estão meio que separados. Mas é tudo dentro da mesma pecinha. A sua pergunta faz bastante sentido, né? A memória cache, ela vem na CPU. Se eu pensar, né, que o jeito que a gente Professor, eu não fala... tô entendendo você, porque eu acho que o áudio Microfone tá chiando. o microfone Tá chiando? Tá. Ai, caramba. Pedro, você quer trocando? Eu falo aqui o que você estava falando? Pode ser? Ou melhor, ó, você volta, então eu vou comentar aqui, ó. O invólucro que eu estava falando, que o Pedro estava comentando, é que é o seguinte: quando você pega uma pastilha, aquela pastilha grande, aquilo ali é invólucro, é onde. Pedro, voltou, né? Voltei, tá ouvindo? Voltou, já, agora pode continuar. Viu, André? A sua pergunta faz sentido. Porque quando a gente compra um processador, a memória cache, ela vem dentro da mesma pecinha que o processador, que é aquela pecinha quadrada, né? Que é o processador. Ela tá ali dentro também, tá? A memória cache e o processador. Só que eles estão bem do ladinho um do outro, tá? Só que está separado. A parte ali dentro que processa da memória cache, mas eles estão dentro da mesma pecinha quando a gente compra. Tá bom? Então, aqui nessa figura que o Salina mostrou, ele está mostrando só a parte do processador que processa. A gente poderia colocar memória cache do ladinho e colocar dentro de uma mesma pecinha, aí sim a gente teria o que é vendido nas lojas, tá? Mas a memória cache, se a gente pensar que popularmente as pessoas chamam de CPU o processador, né? A carcaça, a pecinha. Então, sim, fica ali dentro. Você entendeu? Você não consegue comprar separado o processador da cache, ele vem junto já. Que na realidade... Não mais, né? Tá podendo usar. Houve um passado. Voltou, não. Ainda não pode. Não mais, não mais. Ah, não mais. Não, beleza. É porque há um tempo atrás, até você conseguia aumentar a cache. Mas assim, nessa estrutura que a gente tem hoje, que a gente chama de estrutura de mezanino, que depois a gente explica aqui para vocês. Mezanino é aquele negócio que tem, lembra, em volta e no meio a pista de dança, né? Enfim, nessa estrutura que a gente tem, a cache ela já vem específica para aquele processador. Então, por isso que ele vem na mesma capinha. Tudo bem? Entendeu, Andressa? Entendi, professor. Obrigada. Desculpa, viu? Incomodar, passar os horários aí. Desculpa não, sua pergunta foi ótima, Andressa. Você não tem noção quão importante foi muito importante, viu? Porque eu estudava na época, né, que a gente estava presencial, eu estudei com o professor, como é que chama? Pedro? Professor Pedro. Eu. A gente falou um pouco das memórias. Lembra, professor? Lembro. Você falou pra gente das memórias, RAM, memória cache. Lembro, sim. Detalhes, inclusive. Mas a tua pergunta foi muito boa, viu? Muito boa mesmo. Muito beleza? Boa. Obrigada. Pessoal, então continuando ainda, então na ULA, a gente vai voltar nesse assunto, tá? A ULA, ela é responsável por operações lógica e aritmética, adição, subtração, e operações booleanas, que é AND, OR, NOT, certo? Tudo bem? Você pode usar como ULA na Unity, enfim, o termo em inglês ou ALU mesmo também, ok? Operações lógicas. Aqui a gente vai fazer alguns exemplos com essas operações lógicas. Operações lógicas, a gente tem o E, AND, né? Certo? O OR, que é o OU. O SHOR é o OU exclusivo. E o NOT.
Mas é tranquilo. Por que a gente aborda essas operações lógicas? Porque isso aqui você usa também em algoritmo, certo? Por isso que a gente dá um enfoque para essa parte aqui, não fala só de hardware. Tranquilo? Aqui a gente tem um exemplo, ó, das operações, mas é fácil. Antes de eu dar o exemplo, vamos pensar num E. Quando você diz um operador AND, eu estou analisando duas respostas. Concorda comigo, pessoal? Se eu falo E, significa que algo vai acontecer somente se as duas situações forem verdadeiras. Tá claro isso aí, galera? Daí vem aquele exemplo, né? Se acabar a pandemia e tiver sol, eu vou à praia. Tudo bem? Eu só vou na praia se tiver as duas coisas acontecendo. Tranquilo? Então, esse é o E. Um ou é quando é uma coisa ou outra, ou as duas ao mesmo tempo. Tranquilo? Certo? Aí eu tinha dado o exemplo da minha câmera de celular. Se eu ganhar um celular ou comprar um celular, eu consigo tirar foto, porque o meu celular não tira mais foto. Certo? Pergunta. Comprei um celular, mas não ganhei. Eu vou conseguir tirar foto? Vou. Ganhei um celular, mas não comprei. Eu tiro foto? Tiro. Se eu ganhei e comprei um celular, as duas coisas, consigo tirar foto? Consigo. Tranquilo? Pessoal? Um XOR é um operador lógico no qual eu tenho que ter o ou exclusivo, quando as expressões têm que ser diferentes. Tudo bem? Sabe dar um exemplo de XOR, Pedro? Vamos pensar assim na prática? Na verdade, o exemplo que você utilizou anteriormente, ele é muito mais short do que on, né? Não, mas eu quero ficar com dois celulares, eu gosto disso. Ah, tá. Não, se você pudesse ter um único celular, aí então o exemplo que você usou anteriormente, ele era o mais adequado, né? Que é se você ganhar ou comprar. Isso. Digamos que, tendo em mente que se você comprar, você não ganha, se você ganhar, você não compra. Né? Isso seria o ou exclusivo. Imagina que quem vai dar o celular para o Salina sou eu. Jamais isso vai acontecer, tá, gente? O Salina não merece. Então, jamais eu daria alguma coisa para ele que não diferente de um bom dia. Mas, enfim, imagina que eu, de repente, resolvesse presentear o Salina, né, com o celular. Pedro ganhou na Mega Sena 2 vezes, então ele vai dar um presente pro Salina, né, que é um celular Xiaomi, bem dos mais fuleirinhos. Aí, só que eu sou assim, se o Salina comprar um celular antes, eu já não dou mais o celular, entendeu? Agora, se eu percebo que ele não comprou, eu vou e dou o celular para ele. Aí isso é um ou exclusivo, né? Com relação à questão dele tirar foto. Se ele não ganhou e ele também não comprou, ele não tira foto. Se ele comprar o celular, eu já percebo que ele comprou o celular, né? E eu não dou o celular para ele, então ele tira foto. Se eu percebo que ele não comprou, eu dou o celular para ele e ele também consegue tirar a foto. Mas a situação onde ele compra e eu dou o celular, essa situação não existe, tá? Essa situação ele nunca vai conseguir tirar foto, ok? Ó, eu vou dar um exemplo de short. Tá vendo esse tênis aqui? Esse tênis eu peguei emprestado de alguém para treinar, né? E eu não consegui treinar ainda, né? E eu só vou devolver, vai ser short. Só vou devolver esse tênis pro Pedro se eu ganhar na Mega Sena. Olha lá. Pronto. Ou se eu ganhar outro. Vocês estão vendo, né? Vocês estão sendo todos testemunhas de um golpe. Pessoal, olha só. Tudo bem o short? O short, eles têm que ser diferentes. O not, ele inverte a situação. A nossa aula vai até 10h40 só, né? Pessoal, já deu o horário. Hoje não vai ter atividade, ok? Conforme eu falei. Na semana que vem, a gente vai entrar nesses operadores
lógicos aqui, a gente vai fazer alguns e falar sobre as outras coisas, e a gente faz um outro tipo de algumas atividades, tudo bem? Com esses operadores. Tranquilo? Galera? Tranquilo. Tudo bem. Bom, enfim, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Deixa eu abrir aqui minha câmera, parar de compartilhar. Gostaram da aula? Galera? Certo, tá dando para entender? Gostava. Pessoal, vamos ver se nas Conseguiram entender? próximas aulas eu consigo trazer umas peças aqui. Na verdade, eu tenho. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer com eles também, né, Salina? Eu vou ver se eu consigo. Acho que eu vou tentar ligar o tablet, que eu tô sem câmera no meu celular. Aí eu mostro aqui do lado também algumas peças que eu tenho uma placa, mãe. Aí eu mostro as coisas aqui para vocês. Mas de qualquer forma, eu tava falando, Pedro, sabe aquela aula que abriu o computador? Eu vou disponibilizar para eles como atividade de reposição. O que vocês acham? O que você acha? Ah, é legal, hein? Que é muito legal, que assim, a gente abriu, foi muito bacana. Foi Aí aquela vocês que podem gravou assistir lá, depois. que eu gravei lá fora? Você tem a gravação dela? Isso. Tenho, Foi tá legal. no YouTube. A gente desmontou e montou o computador inteiro, tá, gente? Explicando peça por peça o que é. E aí é bom para dar essa visão para vocês também do negócio um pouco mais comercial, tá? É interessante que a gente entenda enquanto a gente sendo técnico da área, que a gente entenda a fundo como cada peça funciona, mas a gente também não pode deixar de saber como que comercialmente essas peças são vendidas. Eu conheço muita gente que conhece muito da estrutura interna das peças, mas que não consegue comprar um computador sozinho, porque não sabe como é que a indústria pegou todo esse conhecimento e colocou na prateleira. Tá bom? Assim como tem gente que conhece lá, entende muito da parte do comercial, de como as coisas são vendidas, mas na hora que você pergunta para a pessoa, mas para que serve uma memória cache? Né? Aí a pessoa fala, não sei, compra o que for maior. Né? Não sabe dizer exatamente como aquilo ajuda você ter um processador melhor ou não, coisas assim. Ok? Pessoal, então, enfim, vou liberar vocês. Obrigado pela aula. Espero que tenham gostado. Toquei Maracatu para eles. Rio Maracatu, Pedro. Rio Maracatu? Rio Maracatu. Você vai estar no inicinho para tocar lá? Senão eu vou ter que mudar de computador. Vou sim. Não, vou sim. Aí você vê qual que você quer. Coloca Beleza? mesmo. Falando de diversidade, de culturas. Legal, né? E também é uma música boa pra caramba, né? Ah, cara, o batidão é bom, o pessoal gostou. Madrugada. Bom, gente, certo? Eu vou lá que eu tenho que abrir outra sala. Falou, pessoal. Tchau pra vocês. Eu vou fechar aqui, senão fica Fique duas com salas Deus. abertas, tá? Tá, Obrigado. tchau, Qualquer coisa, dá um toque. Nos vemos. Eu que agradeço. Tchau, Até mais. gente. Tchau. Até semana que vem. Beijão. Falou, pessoal. Beijo. Bebam água, juízo. E eu vou encerrar aqui. Todo mundo vai cair, tá?